Olá, Brasil! Eu sou Marina Nogueira, aqui do Não Conto Calorias. E hoje eu tô com uma pessoa que eu queria muito chamar desde o dia que eu pensei no podcast. Foi um dos primeiros nomes que me veio na cabeça, porque o assunto é babado, é curiosidade de todo mundo. Eu acho que é um dos grandes mitos alimentares da atualidade, enfim, é super alimentado por outros mitos, que é o vício em comida. Se existe vício em comida, se existe vício em açúcar, se existe vício, enfim, todas essas coisas que a gente vive se proibindo quando tá de dieta. Eu tô aqui com a nutricionista Ana Carolina Rego, vou chamá-la de Carol durante o episódio, então, mas o nome dela, né, gente, vamos ser educadas. Ana Carolina Rego. A Carol é nutricionista e ela é doutora em Ciências Biológicas pela UFRJ. O arroba da Carol, que é muito legal, é Além do Comer. E a Carol tem um doutorado em neuroquímica que ela vai explicar o que é, porque aí eu acho que vai dizer muito sobre por que ela foi escolhida para falar sobre vício em comida. Então, Carol, obrigada por estar aqui, estou super feliz. Acho que vai ser um Oi, episódio Maria. bem legal. Vamos colher muitos comentários e frutos dele. Me conta por que é você que está aqui falando disso. Oi, Marina. Oi, Brasil. Fico muito feliz também com esse convite. A Marina foi uma das primeiras inspirações, assim, quando eu tive a ideia do Além do Comer. Eu acho o posicionamento dela nas redes sociais, a forma de ver a nutrição e comunicar sobre, ah, muito interessante e me inspira bastante. Então, quando ela me convidou, enfim, quando eu conheci a Marina, já foi um primeiro, né, contato assim muito bacana. E aí hoje poder contribuir, falar um pouquinho do meu trabalho é uma grande honra. Como a Marina falou, então, né, o meu mestrado, o meu doutorado foi num laboratório de neuroquímica, estudando como é que o açúcar influencia de alguma maneira na nossa comunicação cerebral, em um sistema que a gente chama de sistema de recompensa, que gera motivação, prazer, e aí isso de alguma forma impacta, né, influencia as nossas escolhas alimentares, a nossa formação de preferência alimentar. Então, e por que eu fui estudar neuroquímica, né? Da onde que uma nutricionista resolveu olhar para a neuroquímica? Então, quando eu fui fazer nutrição, eu entrei porque eu quase perdi um amigo com anorexia, com 14 anos. E aí eu resolvi estudar nutrição porque eu ficava muito curiosa em entender as nossas escolhas alimentares. Nossa. A gente está num ambiente que a gente tem muita comida disponível, né? E muitas vezes de menor valor nutricional, de alta densidade energética. O tempo todo a gente é estimulado com comida, a gente abre o celular, tem comida, a gente liga a TV, né? A gente vai na farmácia, enfim, o tempo todo a gente está sendo estimulado e apresentado comida. E o que faz a gente, o que direciona essas escolhas? Então, eu ficava muito curiosa. Nesse caso desse meu amigo, ele era obeso e ele chegou ele tinha uns 130 quilos e chegou a uns 45 em alguns meses. E ele ainda se via com aquela aparência de 130 quilos. E aí, para uma menina de 14 anos ver aquilo, me chamava muita atenção. Não, Era algo muito... e só uma observação, né, Carol? Que eu acho que é interessante você falar disso, porque antes de você continuar, Uhum. era um menino, né? E a gente É, escuta histórias de menino. Então, só para deixar um recado, gente, homens também têm transtornos alimentares e homens também podem morrer de transtornos alimentares, né? Mas exatamente. isso é papo para outro episódio, mas continua. Sim, isso é uma coisa que eu sempre falo, faço questão de contar, né? Porque parece que é muito distante do universo masculino, né? Mas não é. E aí depois ele tem vários outros transtornos que a gente vai vendo, né, na literatura. E ele era um caso muito próximo, ele estudava comigo desde os 3 anos de idade, então era quase meu irmão. E aí aquilo foi me chamando muita atenção. Eu falei, bom, preciso estudar nutrição, para além de que minha mãe é nutricionista, então era um universo muito próximo da minha, né, Ah, do meu desenvolvimento. Mas eu nunca tinha pensado em fazer nutrição até ter essa experiência com transtorno alimentar. E aí eu entrei na nutrição, mas desde o início eu vi que a visão era muito biomédica, muito da fisiologia, da bioquímica, mas o comportamento não era muito falado. Eu entendia que isso tudo, essas escolhas, essa relação com a comida, ia passar pelo cérebro.
E aí, no meu segundo período da faculdade, tendo uma aula de neurofisiologia, eu falei, bom, é isso que eu quero estudar. E aí eu entrei, fui lá atrás da professora, entrei nesse laboratório, que aí virou esse meu laboratório por 11 anos. E aí foi onde eu desenvolvi todo esse meu trabalho, né? Então, eu terminei a nutrição, mas não me conectava muito com aquela prática que eu tinha aprendido, né? Que eu via. Eu falei, bom, eu não sei como fazer diferente, então eu vou buscar, né, conhecimento e para a área acadêmica e quem sabe um dia voltar para a nutrição. E aí foi mais ou menos isso que eu fiz. Então, até 2017, eu nem dizia que eu era nutricionista, eu sempre falava, eu sou aluna de doutorado. Até que quando eu terminei meu doutorado, eu falei, cara, não, tem que ter uma forma de eu botar isso na prática, de eu falar para as pessoas isso tudo que eu venho estudando. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, que foi onde eu fiz uma parte do meu doutorado. Eu falei, bom, então como é que eu posso comunicar isso para as pessoas? E aí veio a ideia do Além do Comer, que aí eu vi que as pessoas tinham muito mais interesse do que eu imaginava sobre essa parte de comportamento alimentar, neurociência. E aí o Além do Comer foi tendo visibilidade, fui conhecendo esses arrobas incríveis, pessoas muito legais, que hoje em dia compõem aí minha rede, né, de contato, rede profissional, de amigos. E aí estamos aqui, falando sobre Legal, isso. nossa, gente, para mim também é uma novidade, porque eu não sabia dessa história de que interessante, né? Porque eu acho que assim como eu, você vem de uma, a gente é muito, sei lá, abençoada, não sei se é a palavra, de uma certa forma, porque a gente sabe que uma coisa que impulsiona muitas pessoas a entrarem na faculdade de nutrição são as próprias questões, né, alimentares. É de um outro lugar, né? E assim, eu acho que o fato eu não fui para nutrição por causa da minha mãe, né? Mas minha mãe trabalha com oncologia, então ela tem muito olhar do cuidado paliativo, né? Da comunicação em saúde, do acolhimento. Então, de alguma forma isso me inspira muito também, né? Eu acho que muito da forma como eu falo sobre alimentação vem muito desse lugar também do que eu vi na minha casa, né? Eu nunca tive, por ser filha de uma nutricionista, eu nunca tive um olhar terrorista da alimentação na minha casa, né? Então, eu acho que isso também contribui muito para a forma como eu vejo nutrição hoje, Você sabe? nunca foi filha de nutri do jeito que as pessoas esperam que o filho de nutricionista seja, né? Não, não, de forma alguma. Carol, então eu vou começar com a primeira pergunta, que eu acho que é a pergunta que o mundo quer saber. Se é verdade que açúcar e farinha viciam igual cocaína? Então, isso é sempre uma grande questão, né? Sempre quando eu vou dar aula, eu dou muita aula sobre aspectos neuroquímicos, neuroendócrinos da alimentação, neurobiologia, enfim. Isso é sempre um tópico que surge, né? Ah, mas vicia, açúcar vicia, ou mesmo no meu consultório, né? Vem muito esse discurso, né? De que eu sou viciada por açúcar, por comida, eu não posso ter em casa. E assim, eu sempre, quando vou dar aula sobre isso, eu sempre falo que na literatura há uma grande discussão sobre isso, né? De fato, com certeza, né? Açúcar, farinha não tem como ser a mesma coisa que cocaína, né? Para o ser humano, porque açúcar e farinha são ingredientes e alimentos que fazem parte enfim, da nossa natureza, do nosso consumo, né? E a cocaína não, é algo totalmente distante da nossa realidade, né? É uma substância, enfim, que não tem como a gente comparar com ingredientes de coisas que a gente consome, né? De alimentos que a gente consome naturalmente. Então, já começa essa diferença daí, né? Qual é a simbologia que a cocaína tem e qual é a simbologia que um ingrediente, né, o açúcar ou a farinha teria para gente. Então, essa já começa essa diferença. Na literatura, o que se discute muito é se esses alimentos que contêm uma determinada composição, que aí a gente pode chamar de alimentos palatáveis, né? Que são produtos ultraprocessados, né? Eu gosto muito de falar de produtos alimentícios. O que a gente vê é que dependendo da composição, né, dessa palatabilidade, eles podem, de alguma forma, modificar um pouquinho a nossa relação com esses alimentos, né? Mas quando a gente olha para a questão da cocaína, que não é algo natural para a gente, a relação à simbologia é totalmente diferente, né? Ah, Então, quando a gente... E aí eu sempre falo isso na minha aula, né? Que eu nunca levanto a bandeira de
existe vício por comida? Não existe, né? O que eu falo já de cara é que, com certeza, o açúcar não vai ser interpretado pelo nosso corpo da mesma forma que a cocaína, né? Porque eu acho que tem uma questão de construção social mesmo, né, nessa relação com essas duas substâncias. Sim, e também assim, eu não sei, você pode me corrigir se eu estiver errada. Eu Aham. aprendi que vício, dependência, né, química, você vai aumentando a tolerância e, né, e assim, é isso, a cocaína, você tem um uso muito pequenininho e aí a próxima dose, pra você precisar chegar naquele efeito, você precisa aumentar e aumentando e aumentando e aumentando até o dia de, sei lá, ter uma overdose. Eu entendo que, Sim. no meu entendimento, a maneira como eu leio, como eu aprendi, é que com a alimentação isso é diferente, né? Até de, sei lá, mudanças químicas mesmo no cérebro. Você está comparando coisas que são bem distantes, né? Eu falo principalmente o que a gente fala em quantidade, não sei, assim. Existe essa Aham. diferença, né? De como se interpreta um vício, o que, que é o vício, né? Enfim, a minha Sim. interpretação é que é diferente. Você não pode comparar vício em cocaína com, vamos supor que exista vício em açúcar, com vício em açúcar, né? São processos bem diferentes. Sim, né? Quando a gente fala sobre vício em substâncias ou não substâncias e vício por comida, né, e o consumo alimentar, tem essa questão mesmo da questão da tolerância, tem uma questão da abstinência também, Uhum, né? Então, quando a gente fala sobre vícios, né, uma das principais formas do tratamento de vício é a retirada do estímulo viciante, né, seja substância ou não substância. Uma coisa que com a alimentação, né? A alimentação é algo que a nossa sobrevivência depende dela, né? Então, a retirada não seria possível, né? O que a maioria da literatura, né, dos pesquisadores vem falando, assim, existe uma linha de pesquisadores, né, que acredita que sim, existiria vício, porque pode-se, em alguns casos, né, as pessoas podem apresentar aí uma busca obsessiva pela comida. Isso é algo que a gente até pode ver, por exemplo, em pessoas que passam por muitos períodos de restrição alimentar, de dietas restritivas, né? Como essa relação começa a ficar distorcida. Então, isso, a questão de quando você tira esse estímulo, a pessoa pode entrar numa quase abstinência, né? Então muda muito o comportamento, muda o humor. Muita gente relata, às vezes, muita dor de cabeça, né? Então, alguns pesquisadores trazem esse tipo de discurso e de discussão na literatura. Quando a gente bota lá, quando a gente pesquisa, tem muitos artigos desse universo, né? O professor que me orientou no meu mestrado, no meu doutorado, ele sempre trabalhou muito com essa regulação e essa comunicação entre o nosso sistema, o nosso trato gastrointestinal e o nosso cérebro. Então, como esses hormônios, como os nutrientes, principalmente, impactam essa nossa comunicação cerebral, uhum. né? E aí, o que a gente tem... Então, tem esse lado, né? Esse grupo de pesquisadores que acha que assim vicia. Tem um outro grupo que acha que tem alterações neuroquímicas, né? Tem estímulos muito intensos, mas quando a gente olha para a representação desses nutrientes e dessas substâncias para o ser humano, para o indivíduo, né, é muito diferente. Então, talvez tenha um comportamento que é disfuncional, mas que não necessariamente um determinado alimento ou um nutriente em si seja capaz de viciar, né? Uhum, Então, talvez seja um comportamento que está disfuncional, né? uhum. Mas não necessariamente, mas sem botar nesse lugar desse terrorismo nutricional de que um ingrediente, né, um nutriente, seria responsável por isso. Daí, então, assim, não é igual uma cocaína, né? Então, as pessoas não precisam ficar apavoradas do tipo, meu Deus do céu, vou precisar ir para uma clínica de reabilitação igual uma pessoa que faz uso de cocaína. Não, pois Você falou uma coisa bem interessante, que é a coisa da abstinência, né? Então, a pessoa dependente química, o ápice do tratamento dela, ou a solução do tratamento, é quando ela faz abstinência, quando ela fala que tá limpa, não faz uso mais daquilo, né? O álcool, a cocaína, é. enfim, essas substâncias em geral.
Daí tem muita gente que me fala assim, ah, tá bom, então você pode até me falar que o açúcar não vicia igual, mas quando eu resolvo ficar sem comer açúcar, e aí assim, a discussão é enorme, né, cara? A gente podia ficar uma semana falando. Porque É. quando a pessoa fala comigo assim, ficar sem comer açúcar, a primeira coisa que vem na minha cabeça é comer açúcar, o açúcar, mas eu entendo que a pessoa tá falando Aham. doces em geral, né? Sim. Quando eu fico sem comer açúcar, passa um tempo, eu não fico mais com aquela vontade. Mas aí, se eu volto a comer, aí eu como muito. Daí a pessoa que está escutando pode falar assim: tá vendo? Tem abstinência, sim, é vício, sim. Como que é? Me fala um pouco disso, porque é o sistema de recompensa. Eu acho que tem a questão comportamental também, que é igual a dieta, né? Você fica restringindo na hora que você abre a porteira, passa a boiada toda. É, Sim. Fala pra gente sobre isso. Então, quando a gente, até o que a gente estava falando antes, nosso comportamento alimentar, ele é controlado ali por três grandes mecanismos no nosso cérebro. A gente tem uma parte que é cognitiva, então isso que você falou de envolver memória, aprendizado, e aí envolve muito o nosso desenvolvimento do comportamento alimentar. A gente tem uma parte que a gente chama de homeostática, que está muito relacionada com esse controle da energia, dos nutrientes, da sobrevivência. E a gente tem uma parte que é não homeostática, que está muito relacionado com essa parte de motivação, de prazer, de busca. E aí envolve essa parte sensorial também, de olfato, de paladar, né? Então, quando a gente está falando sobre, por exemplo, essa questão de eu fico muito tempo sem comer e aí eu vou me adaptando e sobrevivo aquilo, mas quando eu entro em contato novamente, eu perco o controle. O que acontece? O nosso cérebro, ele é muito preditivo. Ele precisa prever coisas para ele poder preparar o corpo para uma resposta, né? O que a gente entende como resposta? Um comportamento. A gente está falando de comportamento com a comida, nosso comportamento alimentar. Por exemplo, se eu vejo uma torta linda, e eu sei que eu gosto muito de torta, eu vou prever que aquela torta está deliciosa e é tudo que eu queria nesse momento. Eu tenho duas possibilidades. Eu vou comer e vou comprovar essa minha teoria, e aí vai vir uma explosão ali de dopamina, que é um dos principais neurotransmissores que geram essa predição e esse prazer naquele momento. Ou eu posso comer e me frustrar. Isso acontece muito com doce americano, que é Nossa, lindo, tem com pastas. padaria. Porque eles Aham, tem gosto de manteiga, nem manteiga, de margarina, sei de lá, não posso gordura falar. Não vou hidrogenada. ficar falando a marca para depois não me processarem, mas tem gosto daquela margarina, sabe? Aquela. Sim, É. exato, né? E aí você se frustra, porque você achava que tinha um alto valor de recompensa, você previu que ia ter um alto valor de recompensa, mas aquilo não bateu a sua expectativa, né? O que acontece quando a gente está num processo aí de abstinência, né? Que não é muito abstinência, mas enfim, quando eu restringo de alguma forma e diminuo o meu contato com aquilo. Provavelmente eu vou botando outras coisas que eu vou achando prazerosa, ou eu tenho, isso é muito comum no universo da dieta, né? Eu tenho uma meta ali. Então, eu quero chegar no peso X, eu quero caber na roupa Y, eu vou casar, e aí eu vou ter uma super exposição, e aí eu quero ter o corpo daquela maneira, tem que entrar naquele vestido. Então, isso é uma motivação que, naquele momento, está maior do que o consumo alimentar. Então, eu tenho essa motivação intrínseca e eu vou focada nisso. Quando isso passa, e eu me permito, é a sensação de passar a boiada, né? Porque eu me vejo sem controle. O que acontece, né? Eu estou ali, o meu sistema de dopamina, né? Meu sistema dopaminérgico, ele tem uma liberação que a gente diz que ele é basal, porque todos os nossos estímulos aqui de sobrevivência vão estimular uma quantidade de dopamina mínima. Mas quando eu tenho um estímulo desse, que para mim é muito prazeroso, que eu gosto muito, que tem essas memórias ali, eu tenho uma liberação de dopamina muito intensa. E aí essa sensação da perda de controle. Porque se a gente pensar, a dopamina é muito importante para a nossa sobrevivência. Se a gente olhar ali para os nossos ancestrais, né, os estímulos no nosso paladar, do nosso gosto, que liberavam dopamina, era a forma que a gente tinha de entender o que tinha caloria e o que fazia a gente buscar comida. E Uhum. entender que coisas amargas, azedas, por exemplo, poderiam estar estragadas ou envenenadas. E aí essa aversão
protegia a gente do que quando a gente não tinha rótulo, né? Ou E vivia numa seja, é esperado que o homem tenha predileção por coisas adocicadas e, né? sim, Tipo, a exato. gente evoluiu, mas pero no mucho, né? Tipo, continuamos. Hoje a gente sabe que um limão é uma coisa legal, que uma laranja, mas o homem lá das cavernas, talvez ele não tinha esse discernimento, né? Sim, exatamente. Por isso que isso é muito interessante de observar crianças em introdução alimentar. Né? Tudo que é verde, que é amargo, que é azedo, a primeira reação é uma aversão. É Uhum. uma cara, meio que uma ânsia de vômito. Se a gente olhar, é na criança, é no macaco, é no rato. É a mesma expressão, é a mesma forma de se relacionar. Né? Porque isso é evolutivo, é muito conservado evolutivamente entre as espécies. E quando a Uhum. gente dá substâncias, ou enfim, líquidos e comidas mais adocicadas. E quando a gente fala sobre isso, adocicado, muita gente remete ao doce em si. Mas não necessariamente é doce, né? Se a gente vê o leite materno, ele tem um tom mais adocicado, porque ele tem carboidratos e tal, e ele estimula o consumo do indivíduo. Né? Assim como, normalmente a gente começa a introdução alimentar infantil como? Com frutas. Porque a criança ela vai ter uma maior predileção. Aquilo não é tão aversivo, não é tão diferente para ela. Tá, então eu posso te Né? interromper para fazer uma pergunta assim que não devia estar nesse episódio, mas acabou de me ocorrer aqui. Essa história, então, da criança não comer açúcar até os 2 anos, é por isso? É para ela não ficar mais viciada, não é viciada, mas ela não querer muito? Porque assim, eu vou dar minha opinião, tá? Eu Sim, acho que a criança está em introdução alimentar, ela tem que comer comida. Enfim, as pessoas da casa também, comer comida que eu falo é comer arroz, feijão, batata, sim, sim. carninha e ovo, enfim, né? O que as pessoas da fruta e tal. Mas assim, qual que é o meu entendimento? Vai lá, meu filho tem 9 meses, ele vai fazer 1 ano, eu vou fazer um bolo de aniversário. Uhum. E, gente, não tô, pelo amor de Deus, não tô falando para as pessoas fazerem isso, mas é porque é a minha visão. Eu tenho muito medo dessa noia do até os 2 anos, não. Porque assim, ele tem avó, vai ter coleguinha. Se Deus quiser, quando ele fizer 2 anos, ele não vai estar mais na pandemia. E, gente, assim, Sim. seria muito ingenuidade da minha parte, porque outro dia eu vi alguém falando, uma notícia bem famosa, falando que o filho dela tem 4 anos e nunca comeu nada que tem açúcar. E eu fiquei pensando, gente, mas é muita ingenuidade, porque eu não vou ficar na cola do meu filho numa festa infantil para ver se ele não pega um brigadeiro. Então, sei lá, eu vou fazer Sim. um bolo de aniversário quando ele fizer 1 ano. E eu vou comer na frente dele. E ele vai pedir. Eu não sei, honestamente, eu não sei se é certo falar não, né? Do tipo, mas será que é um dia que ele comer um pedaço de bolo já vai gerar isso? Ou é eu ficar oferecendo sempre? Então, assim, um pouco dessa construção que tem de que não dê açúcar para criança de jeito nenhum é Uhum. por isso, é para ela não ir habituando muito o paladar dela. E assim, faz sentido por que são 2 anos, então? Nem tava, gente, nem tava no script essa pergunta. Mas é porque é uma coisa Sim. que todo mundo vai ficar. Hã? Então, a questão do açúcar aí, quando a gente fala sobre desenvolvimento, né, a gente tem, o nosso cérebro, ele é muito plástico. É um sistema que ele, de acordo com os estímulos do ambiente, ele vai gerando as suas comunicações, as suas interações, né? Então, a gente chama isso de neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele nasce ainda muito imaturo. Ele vai madurando aí, maturando ao longo do tempo, até a adolescência. Quando a gente fala sobre períodos críticos para o desenvolvimento do comportamento alimentar, a gente tem três grandes ali. Um ainda é intrauterino, no final ali do terceiro trimestre, porque a criança ela já tem o paladar, o olfato, ele já começa a ser estimulado. Não, e Então, o que é ferrou, mais. então, porque a hora que a grávida tem mais fome. Mas vai, Pois continua. é, né? Então, o comportamento alimentar da mãe já começa a ter estímulos ali sobre a criança a partir dali, né? Então, a vida intrauterina já é um ponto importante. Depois, durante a amamentação também, porque a criança vai sendo estimulada ali né, pelo paladar, no leite, enfim, a composição, e depois da introdução alimentar. Então, é lógico que o nosso ambiente, né, a gente não pode ser ingênuo de achar que esse ambiente que a gente está inserido não vai estimular o comportamento alimentar da criança. Né? O que a gente entende dentro dessa questão de evitar a exposição da criança a alimentos ultraprocessados, né? Porque eu não acho que é o açúcar em si, mas eu acho que qual é a composição desse alimento.
Porque esses alimentos, eles têm um estímulo muito intenso no nosso sistema de recompensa, entre outras coisas também, no paladar, enfim. Então, se a criança vai recebendo esses estímulos desde muito nova, em que esse cérebro, né, é tão plástico, ela vai depois tendo dificuldade de comer alimentos naturais que tem um estímulo dessa dopamina muito menos intenso. Mais refinado, talvez, né? Sim, né? E assim, a gente, é lógico que esse estímulo de dopamina é muito importante para a gente, mas o nosso sistema, ele não precisa de tanta intensidade para que a gente tenha essa motivação, esse prazer, né? Mas esses alimentos ultraprocessados, eles têm um estímulo muito forte, sim, né? Então, talvez, para a gente proteger um pouquinho esse sistema que ainda está em desenvolvimento, né? E que precisa ter um bom desenvolvimento para proteger a vida dessa criança, né? Dar qualidade de vida ao longo da vida adulta, eu acho que é importante, sim, a gente ter esse cuidado. Não num terrorismo de, meu Deus, não pode comer nunca. Não, não é isso. Mas se eu vou estimulando e acho que isso é normal, depois eu vou ter muita dificuldade. Por exemplo, o que a gente vê, tem até um estudo que saiu ano passado falando sobre a indústria do tabaco e a indústria alimentícia, né, nos Estados Unidos, que usaram várias estratégias de marketing para crianças na década de 60, 70, e aí desenvolveu diversos sucos e bebidas açucaradas, né? E aí, quando a gente vê depois, 50 anos depois, a quantidade de indivíduos que têm obesidade nos Estados Unidos, provavelmente é reflexo, né, dessa indústria que desenvolveu tanta bebida açucarada ali, Eu né? acho que quando a gente está falando de consumo, né, do tipo assim, eu não vou dar açúcar, etc. Eu acho que as pessoas têm que fazer muito uma leitura também assim. Existem populações, e principalmente a nossa ocidental, de que a base da alimentação é o ultraprocessado. Então, assim, são Sim. crianças que com 6 meses de idade estão com uma madeira de suco, né? Isso. É isso. Eu acho que isso Refrigerante, é igual suco. a gestante, gente. A amamentação é um negócio que dá uma fome, assim, que eu realmente eu não sei explicar. E você ganha bombom, você recebe visita, enfim, tem todo um contexto. E não é que. Eu acho que essa fala também é importante a gente mostrar para as pessoas que é isso. Não é que, meu filho comeu um brigadeiro na festa de 1 ano dele, meu Deus, vai ser viciado em açúcar. Não vai, não é isso. É você não Não. ficar estimulando o tempo inteiro, nem a gestante, nem a criança e nem o adulto, né? Porque eu acho Sim. que o ponto é esse. Quando você fala que, eu tô consumindo muito açúcar, não é aquela sobremesinha do lado do café que você toma todo dia depois do almoço, né? Até porque o Exato. açúcar, ele tá mascarado ali, ele tá em vários outros alimentos. Isso não é estar viciado, né, Carol? Tipo, meu Deus, eu tenho paciente que fala assim, porque, nossa, eu como muita sobremesa. Eu falo, mas o que que é? Não, todo dia depois do almoço eu como um pedacinho de chocolate, eu como, sei lá, 50 gramas de chocolate. Acho que isso é Pois é. normal, né? No conceito, assim, hoje no dia a dia, no mundo ocidental, você tem uma alimentação tão boa. Eu acho que isso é um risco, até para a gente ficar olhando só para o que a gente julga errado e esquecer todo o outro lado, certo? Então, acho que é isso, né? As crianças, eu tô certa, né, de pensar assim, tipo, não, não Sim. é porque a criança experimentou o bolo de aniversário dela no aniversário de 1 ano que ela vai virar uma louca do açúcar, né? Assim, Não, não é exatamente, porque acho isso, que a não. alimentação é contexto, né? É. Então, depende muito do que eu apresento para a criança, né? Eu acho que essa orientação, como a gente está falando de orientação populacional, a gente tem que entender que a gente vai ali considerar diversas realidades e Sim. diversas, enfim, culturas alimentares, né? E aí eu acho que quanto mais a gente conseguir, né, ofertar para essa criança alimentos naturais, minimamente processados, melhor. Mas o fato dela ter contato com um alimento doce não vai fazer com que isso bote tudo a perder, né? Uhum. Ou que já era, eu impactei para sempre a vida do meu filho. Não, não é isso, né? A gente Uhum. tem que ter a consciência que quanto mais eu exponho e estimulo essa criança a esses alimentos super palatáveis, eu começo a diminuir a chance dela gostar dos alimentos que são naturais. Porque eles Uhum. vão ter um estímulo no nosso neuroquímico, né, menos intenso. Tá. Agora, por exemplo, quando você está falando essa questão da sobremesa, né, tem gente que realmente gosta muito do chocolate, por exemplo. E ela comer diariamente um pedaço de chocolate
provavelmente vai ser muito melhor do que ela ficar naquele cabo de guerra do quero, não posso, né? Porque eu amo, mas aí isso vai me fazer mal, isso vai me matar. E aí, quando ela come, ela quer comer uma barra de 1 quilo de chocolate. Porque Uhum. isso para o nosso cérebro, quando eu começo a comer diariamente algo que eu gosto muito, eu tenho uma liberação ali de dopamina basal, né? Eu tenho uma liberação ali que me dá um prazer, mas que não é um pico de repente, né? É algo que eu vou meio que banalizando, vou me habituando. Quando eu não me permito e fico nesse cabo de guerra e me permito uma vez por semana, uma vez por mês, e tenho esse estímulo que é muito maior e muito mais intenso, porque, como eu falei, o nosso cérebro é preditivo. Então, se eu sei que eu gosto muito daquilo, mas eu nunca me permito, quando eu me permitir, é aquela sensação de que parece que eu tô, né, alta, assim, tô Uhum. drogado, porque é realmente algo muito intenso. E isso é prazeroso pra gente. Então, eu vou meio que num ciclo sem fim, porque eu como 1 quilo de chocolate, me sinto muito mal. E aí eu vou, então, não, agora, tá vendo? Eu não posso ter aquilo na minha casa. Aí eu tiro e fico mais uma semana sem comer, um mês sem comer. Aí, novamente, quando eu vou comer, é mais 1 quilo de É o novo. velho Sempre restrição vira, né, se torna compulsão, né? É esse ciclo que, assim. e que a gente não quebra esse ciclo com a restrição, a gente quebra com o consumo, né? Sim, A nível exatamente. cerebral também, então, porque as pessoas pensam que isso é só uma questão de comportamento. Não, é tipo, então quer dizer que você tem uma. Eu gosto de falar que é musculação cerebral, assim, né? Que a gente vai fazendo Sim. musculação no cérebro. Mas é isso, então, se todo dia você dá um pouquinho de. Vamos colocar o chocolate, porque eu acho que é a questão maior, ou o pão, né? Que também é um outro alimento, assim. Se você todo dia come um pouquinho dessas duas coisas que você acha que você é viciado, a Uhum. chance de você desviciar é muito maior, mas assim, infinitamente maior do que você se restringindo, né? A chance de você ir se habituando mais àquele alimento, né? É lógico que, assim, tem pessoas, e aí quando a gente está falando, por exemplo, de um transtorno alimentar, pode ser que a gente tenha algumas alterações neuroquímicas nesse Sim. cérebro, né? E aí, talvez, num primeiro momento, dentro de um tratamento com uma equipe, né? Talvez essa pessoa realmente não consiga ter esse tipo de alimento. E aí, a pergunta é, né, assim, você tá me falando isso tudo. Eu tô pensando o seguinte aqui, o negócio do açúcar, né? Porque Hum, quando você come um chocolate, a substância ali que vai te dar esse êxtase é o açúcar, certo? Sim, sim. Na verdade, é a glicose, né? A gente tem muito essa visão do açúcar branco, né? Mas quando a gente está falando de recompensa, a gente está falando muito da glicose, que é o nutriente. Da Sim. molécula. É, por isso que a minha discussão é se esse vício realmente existe em chocolate. Porque assim, eu não conheço ninguém viciado em cenoura, por exemplo. Aham. E a coisa final da cenoura é a glicose, correto? A Sim. final da laranja é, enfim, daí a gente pode elencar coisas até que estão na vida da dieta. A fase final de um biscoito de arroz é glicose. A fase Sim. final Sim. é glicose. Não conheço ninguém viciado, igual é com Aham. chocolate, em cenoura e biscoito com arroz. Mas, então, assim, você que sabe muito de cérebro, quando você olha, o cérebro sabe fazer essa diferença do tipo, não, isso aqui é cenoura, isso aqui é chocolate, ou não, porque o que chega lá é a mesma coisa, né? Então, a minha pergunta é, se a carga final é glicose, por que que a gente não fica viciado em cenoura e fica viciado em chocolate? Sim, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Algo que é uma boa discussão, né? Porque quando a gente está falando sobre esse comportamento, talvez viciado, existem algumas coisas que estão envolvidas, né? Então, normalmente, eu gosto muito de falar que esses alimentos, os alimentos palatáveis, né? O que muita gente chama de besteira, e tem vários outros adjetivos para isso, são alimentos que eu chamo de recreativos. Normalmente, a gente aprende a comer esses alimentos dentro de um contexto, né? Que muitas vezes é prazeroso, que muitas vezes está associado ali a momentos de descontração, momentos afetivos, né? E a gente vai aprendendo, como eu falei, a gente tem uma parte do nosso comportamento alimentar que é cognitivo. Então a gente vai aprendendo o quão prazeroso pode ser o consumo desses alimentos, né? Então a gente tem essa parte.
que não envolve só a composição dos alimentos. E aí é uma coisa que eu acho que é muito cultural, de que o alimento saudável, quando a gente está aprendendo a consumir, ele entra naquele lugar da obrigação, da briga, do castigo. E o que é a parte boa que normalmente entra como a recompensa? O doce. Se você comer essa obrigação que é a alimentação saudável, a cenoura, eu Você posso te dar o ganha. chocolate na sobremesa. Então, a gente, desde pequeno, já aprende, né, que a alimentação saudável é uma obrigação e a alimentação, o doce, né, o prazer, é a recompensa, né? Então, isso já começa a aprender essa distorção desde muito novo. Então, acho que tem esse contexto aí mais simbólico, né, mais social. Tem a questão da composição. Se a gente olhar, né, um chocolate, ele não tem só o açúcar. Ele tem ali uma mistura de gordura, de açúcar, às vezes de conservantes, né? E a forma como a nossa digestão vai acontecer e essa glicose vai chegar no nosso sangue é diferente da forma como eu vou digerir e vai chegar no meu sangue o açúcar, a glicose de uma cenoura, por exemplo. Né? Então, o que a gente sabe, né, uma coisa... Quer dizer, a glicose é a mesma, Sim, né? sim. Não é que o corpo entende a diferença da glicose da cenoura e da glicose do chocolate, Não, mas nutriente é o tudo que mesmo. vem, mas tudo que vem junto faz diferença, né? Sim, exatamente, né? Então, o resto da composição desse alimento faz diferença, né? O estímulo do paladar vai fazer diferença. A gente tem o que a gente agora tem chamado ali de duas vias de recompensa, né? A gente tem o que é uma via talvez inconsciente, que vem do nosso trato gastrointestinal, que é o que a gente digere, absorve, chega lá no nosso sangue e atravessa e chega no meu cérebro, né? Atravessa a barreira hematoencefálica. E a gente tem uma outra rota que é uma parte consciente, que vem dos estímulos sensoriais, dos estímulos contextuais, né? Então, isso faz muita diferença na forma como eu vou ter um consumo de um prato de cenoura e um consumo de uma barra de chocolate também. Né? Então, a forma de perceber essa recompensa alimentar vai ser diferente. Apesar do nutriente ter nutrientes semelhantes, como no caso da glicose. Né? Só que o que a gente viu, por exemplo, no meu trabalho de doutorado é que a glicemia, né? Então a quantidade de glicose que tem no sangue, ela é muito importante para essa sinalização de recompensa. Então, quando eu como um alimento um prato com vegetais e tal, por mais que eu goste muito e sinta prazer, a quantidade de glicose que chega, a forma como o meu corpo, né, meu metabolismo vai interpretar aquilo, é diferente do que se eu como uma barra de chocolate. Né? Porque a quantidade de glicose, a mobilização de hormônios é diferente. Né? Então, isso tudo integrado vai dar uma diferença na forma como o meu cérebro vai perceber aquele estímulo. Ou seja, faz sentido, então, recomendar para que a pessoa, então tá, beleza, ela tá escutando e falando, tá, então eu vou criar coragem, vou começar a comer um chocolatinho todo dia até eu me adaptar. Faz sentido a gente recomendar que essa pessoa faça isso depois de uma grande refeição? Ou não? Isso é uma falácia. Pode Do tipo, fazer. é melhor do que você comer lá 3 horas da tarde, que você já tá ficando com fome, tá com o estômago meio vazio, ou comer depois da grande refeição. Porque a gente aprende isso, né? Sim, tem essa questão mais de absorção, né? Sim, talvez isso estimule de forma menos intensa e ajude nesse controle da quantidade também, né? Porque eu vou ter uma percepção de saciedade diferente do que quando eu tô com muita fome, né? Então, a forma como esses nutrientes vão chegar ali no meu sangue e no meu cérebro vai ser diferente, né? Então, eu acho que sim. Essa parte da habituação, eu acho que é sempre muito importante a gente deixar claro, né, que é importante ter um olhar de um profissional, né, qualificado para orientar isso, porque às vezes pode ser um grande ponto ali de angústia, né, não é simplesmente, vamos sair comendo e vendo o que dá, né, isso se for uma questão para a pessoa, né, se for algo só restritivo por regras alimentares e dietas de vida inteira, eu acho que vale a pena tentar. Mas se for um ponto ali muito angustiante, né, e muito difícil, eu acho que é muito importante ter ali a busca por um profissional qualificado para isso, para não ser algo, para não ser mais um gatilho, né, mais um disparador de um comportamento e de um ciclo, né, difícil para essa pessoa. Mas como que os outros mitos alimentares, os dois principais, que as pessoas mais perguntam: vício em refrigerante
E aí eu vou falar o nome, né? Porque, enfim, vício em Coca-Cola. Porque tem gente que é assim, nossa, eu sou viciada em Coca-Cola, não sei tomar Coca-Cola. E não, hoje eu acho que é bem curioso, porque antes era Coca-Cola, agora tem gente que é viciada em Coca Zero. Né? Então, assim, não é o açúcar. Tem outra coisa, Isso. vício em Muito café importante. e outras substâncias, tipo glúten, caseína, enfim. Se você puder falar um pouco, não precisa ser muito, vai, de cada uma, para as pessoas ficarem tranquilas, para elas não acharem que elas estão, sei lá, Sim. perdidas na vida. Porque tudo tem solução, né, Carol? Eu acho que muito dessa sensação e dessa percepção de vício vem de restrições, né? De regras alimentares muito rígidas. Inclusive Então, sociais, né? né? Então, isso, de muitas recomendações e informações desencontradas, né? Dessa falta de crítica científica que a gente começou falando, né? Então, assim, não tem nenhum, assim, eu não conheço trabalhos que mostrem, né, diretamente o glúten como um ativador aí de recompensa, né? Ou que seja, ou que altere diretamente a liberação de dopamina. O glúten, normalmente, ele está dentro de produtos, né, em que vai ter bastante produção ali de glicose no nosso sangue, né, porque normalmente são produtos de cereais, de farinhas, né, então a composição dele pode sim estimular essa liberação de dopamina, mas não que vicie, né, eu acho que o comportamento viciado, essa sensação de perda de controle, vem muito mais de uma rigidez com a alimentação e uma evitação desses Que alimentos, aí né? Eu acho que vem mais. entra aquela discussão até do vício em comida ou vício em comer, né, Carol? Porque. E assim, gente, quando a Carol fala de dos alimentos que tem farinha, etc., a gente não tá falando do pão, por exemplo, né? Do pão francês. Tipo, é a última coisa que a gente pensa. A gente tá falando das coisas super, ultra processadas, né? Então, e a gente sabe que. Aqui na bolha do privilégio, talvez a gente não tenha tanto contato com isso, mas se a gente for buscar camadas mais, né, mais baixas da sociedade, se a gente for, sei lá, ver a cultura americana, que é uma coisa que a gente copia o tempo inteiro, as pessoas comem de maneira assim, muito, mas é uma coisa impressionante, né? Do tipo, são tubos de biscoito, caixas de suco industrializado. Então, a gente também tem que ponderar um pouco, né, Carol? Quando a gente fala de os alimentos ricos em farinha, açúcar, não falando do pãozinho francês ou até do pão de forma que a gente compra no supermercado, né? A gente está falando de um consumo de o tempo inteiro de coisas que estão em pacote, mas é o tempo inteiro, não é o pão que você comeu de manhã e sei lá, o biscoito que você comeu no coffee break do trabalho, né? É a base da alimentação dessas pessoas, né? Eu sempre falo, quando a gente vai falar sobre alimentação, a gente tem que entender para quem que a gente está falando, né? De quem que a gente está falando. Porque isso é um dos fatores, né? Então, quais são as características biológicas dessa pessoa, né? Porque isso vai influenciar desse grupo, enfim, dessa população. Então, isso vai influenciar, né? Quando a gente está falando desses produtos ultraprocessados, muitos produtos, eles têm a adição de glúten para além da composição básica deles, natural, porque o glúten, ele confere ali uma propriedade sensorial importante, né, que dá fofura. Então, muitas vezes, se a gente olhar lá nos ingredientes, tem o glúten lá. Então, quando tem o glúten, não é porque aquele alimento tem produtos, né, ingredientes que tenham glúten. É porque o glúten foi isolado dos alimentos naturais e foi acrescentado lá. Então, talvez, né, não é que a gente esteja, por exemplo, com intolerância ao glúten, mas será que quando a base da minha alimentação são esses produtos, eu não estou tendo contato com muito mais glúten do que meu trato gastrointestinal naturalmente teria? Sim. E aí não é que você está viciado em glúten, é porque você está comendo. O que você come e tem glúten, tem outras coisas que despertam esse sistema de recompensa, né? Isso que você está Sim, falando. exatamente, né? E não só o sistema de recompensa, mas vai alterando várias outras coisas, né? Nossa microbiota intestinal, enfim, toda essa parte. Então, a gente tem que entender qual é o grupo para quem a gente está falando, considerando isso, né? Quais são os hábitos daquelas pessoas, qual é a familiaridade, qual é, né, com esses alimentos, enfim, tem todo um contexto, né? Por isso que eu sempre falo que olhar para o comportamento alimentar é algo que todo mundo que trabalha com alimentação trabalha com comportamento alimentar. Pode saber trabalhar ou não, né? Pode ter consciência disso ou não. Mas todo mundo que trabalha e fala sobre comida está falando sobre comportamento alimentar.
né? Às vezes as pessoas só não sabem manejar ou olhar para isso, mas ela está trabalhando com comportamento alimentar de alguma maneira. Continua me contando do refri da Coca-Cola especificamente. Desculpa, Sim. Coca-Cola, eu adoro uma coquinha gelada, mas enfim, é uma questão das pessoas. E do café que eu tô no momento, vício. Então, assim, do café, a gente no nosso cérebro tem alguns receptores ali para cafeína, né? E a cafeína, ela é estimulante, né? Ela aumenta aí nossa dopamina. A dopamina, a via de síntese de dopamina, ela aumenta, ela é uma via que também dá origem a outros neurotransmissores, como, por exemplo, a adrenalina, noradrenalina, que estão muito relacionados aí com essas questões de batimento cardíaco, de metabolismo. Então, quando a gente tem contato ali com a cafeína, a gente também tem alterações neuroquímicas, né? Estímulos neuroquímicos. Por isso que é tão importante a gente entender essa interação entre os nutrientes e o impacto sobre a nossa comunicação cerebral, porque está diretamente relacionado, né? Então, muito dessa experiência que vem com a cafeína pode sim começar a estimular o nosso consumo, o nosso comportamento ali de busca, de motivação, né? Não necessariamente a gente vai ficar viciado, né? Existem pessoas que sim, talvez tenham aí uma predisposição, Porque tem ou gente que fala assim, nossa, eu fico sem tomar café, me dá até dor de cabeça. cabeça, né? Né? Tem gente que fala isso, assim. E engraçado, porque tem gente que toma café, tipo meu marido, ele toma café à noite e ele dorme tranquilamente. Eu, se eu tomar Eu sou café à assim noite, também. eu não fico super ligada. Então, eu já ouvi falar que é até geneticamente determinado, né? Se você vai responder ou Eu acho não que tem algumas tanto. pessoas, O marido de uma sim. prima minha, ele não pode tomar nada com cafeína, assim, nem chá, porque ele fica mal. Ele tem uma taquicardia, assim, louca. Pois é. Né? Então, mas Eu então acho que a cafeína é existe uma uma maior substância. ou menor. Tá, pode falar. Desculpa. Eu ia falar que existe maior ou menor sensibilidade mesmo, né? Tá, tá. Mas então é isso, na cafeína é diferente, sei lá, se a gente fosse elencar substâncias que são mais viciantes, a cafeína é bem mais, seria mais do que o açúcar, por exemplo. Ou não é certo falar isso? Eu não sei se eu elencaria assim mais ou menos, né? Porque assim, eu acho que tem a ver com nutrientes, né? Quando a gente fala sobre a liberação de dopamina, a gente sabe que tem muita relação com a densidade energética dos alimentos, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, pegar o exemplo do refrigerante, normalmente o consumo de refrigerante tradicional que tem açúcar ele dá muito prazer, né? Porque tem o paladar, mas tem a densidade calórica dele também. E aí a gente chega no momento que a gente se sente saciado. É muito difícil, a não ser que a gente está falando mesmo de alguma pessoa que tem um transtorno alimentar, mas em pessoas que não têm um transtorno, é muito difícil que alguém consiga tomar 5 litros de um refrigerante, né, numa tarde, de um refrigerante tradicional. Porque como ele tem densidade energética, ele tende a despertar os nossos sinais de saciedade junto com esses de recompensa. Uhum. Quando a gente está falando, por exemplo, de um refrigerante zero, ele tem um paladar que é altamente doce e ainda é mais doce porque, como ele tem um adoçante, né? Se a gente pensar, por exemplo, a sucralose, ela tem ali um poder de adoçar em torno de 600 vezes maior do que o açúcar. Então, se a gente pensar nisso, né, olha quanto as nossas papilas gustativas, né, estão sendo estimuladas, né? Gente, Se a gente isso fala de deve isso é sacarose, enlouquecedor para o cérebro, né? Tô pensando aqui, porque assim, você recebe um sinal de que você vai ganhar 600 docinhos e você ganha zero. Tipo, não pode fazer sim, bem. então, assim, nosso cérebro, quando ele é altamente estimulado por esses produtos, né, diet, zero, porque tem um paladar muito intenso, né, o nosso cérebro, como ele é preditivo, ele entende, bom, vai chegar bastante nutriente ali, eu vou liberar bastante dopamina, né? Só que não chega. Chega volume no nosso estômago, só que vai chegando volume e nada vai chegando ali de nutriente no meu sangue. Então, para ele sinalizar a saciedade, leva muito mais tempo. Porque aí a saciedade vai vir só do volume que vai ter no meu estômago, né? Que é um dos pontos que vai me dar saciedade. Mas esse pós-absortivo, que é o que chega, né, da digestão no meu sangue, não vai chegar.
né? Então, eu tendo a consumir muito mais do refrigerante zero do que o com caloria, né? Ah, mas Então, isso também pode ser prejudicial e talvez até despertar um consumo maior no próximo momento, né? Acredito eu, sei lá. sim, Tô supondo sim. aqui. E aí, sim. E a literatura, quando discute sobre isso, né, acho que tem duas questões. Uma social, de entender que o que é diet, fit, zero, light, é socialmente permitido dentro desse universo da dieta, né? Então, tem uma parte aí mais social desse consumo. E tem essa parte do consumo mesmo, desse controle neuroendócrino, né? Então, o corpo ele tem mais dificuldade de gerar saciedade frente a esses alimentos de menor valor nutricional, né, de menor densidade energética. Então a gente acaba consumindo muito mais. Mas se a gente pensar que é um produto com com uma composição química, né, com diversos conservantes e com composição que a gente muitas vezes nem sabe o que tem. Se eu consumo em grande quantidade, né, será que não era melhor consumir um pouco de caloria e ter uma exposição menor a esses produtos? Então, uma Né? pessoa que todo dia toma uma latinha de Coca-Cola, ela não é viciada em Coca-Cola, né? Podemos tranquilizar as Não, pessoas. Isso não é vício, né? sim, E muitas vezes é sim. hábito, né, Carol? Sim, isso envolve o que a gente falou sobre processos de aprendizado e memória, né? Então a gente associa, o nosso cérebro também é muito associativo, né? Então, por exemplo, a gente associa que a refeição tem que ter Coca-Cola, por exemplo. Então a gente aprende aquilo, né? E aí quanto mais cedo a gente aprende isso, às vezes mais enraizado vai ficando, por quê? Aquilo que a gente falou sobre neuroplasticidade. Então, quanto mais cedo eu aprendo um hábito, né, ou associações, fica mais fortalecido no nosso cérebro. É impossível de dissociar? Não, não é. Mas muitas vezes demanda ali um esforço maior, uma parte cognitiva maior. Por isso que a gente fala tanto sobre trazer consciência para o nosso comportamento alimentar, que muitas vezes ele é tão automatizado, porque ele é muito baseado nessas associações. Só que a gente está num ambiente hoje em dia que, se ele for muito automático, talvez isso seja muito nocivo para a nossa saúde. E aí acaba virando Né? vício em comer, né? Porque o doutor Uhum. Alexandre, lá do Ambolim, ele fala muito isso na aula dele. A recompensa, às vezes, é essa recompensa que a gente chama de recompensa emocional, mas óbvio que tem várias coisas químicas envolvidas, que é Uhum. isso, né? Comer o chocolate. Você falou uma coisa bem interessante em algum momento aí da nossa conversa, da criança que, se você comer bem, você ganha o doce. E hoje eu trabalhei o dia inteiro, eu preciso de uma recompensa. Né? E aí a pessoa fala: Sim. estou viciada em Coca-Cola, estou viciada em doce, porque eu como todo dia. Olha, né? Não sei se é vício isso. Talvez é o vício naquele momento em comer. E a gente usa essa palavra até talvez de uma maneira errada, mas o hábito, né? Enfim, acho que vai bem por esse caminho. Eu acho que o refrigerante. Não, acho não, né, gente? É o que a gente está discutindo aqui. Talvez o refrigerante, o glúten, a tal da caseína, que não faz sentido nenhum, né? Ser viciado em Uhum, não. e a Não. farinha, etc., tem esse ponto, né? A cafeína talvez exista, né? Algumas pessoas que são realmente viciadas na substância, mas tem que ser um Sim, consumo sim. muito grande, não é a pessoa que toma 3 cafezinhos por dia que é viciada em cafeína, certo? Não, pois é, não, isso não, com certeza não, né? Lembrei. E Tá. aí, assim, o que eu queria falar em relação a essa sensação de recompensa do eu mereço, né, no final do dia, se a gente pensar na nossa rotina, a gente está com muita dificuldade de abrir espaço para momentos prazerosos, né? Abrir espaço numa rotina com coisas que nos distraiam, que de fato façam sentido e deem prazer para a gente. E isso ficou muito claro, por exemplo, nesse momento de isolamento social que a gente está vivendo, né? O quanto que ações e atitudes prazerosas são importantes para a gente, porque quando a gente ficou privado de algo que pode ser muito prazeroso, como a interação social, né? Ou, por exemplo, poder sair, poder ter essa liberdade, a comida para muita gente virou um apoio, né? Virou ali a única fonte de prazer e de De recompensa. entretenimento, né? Entretenimento, né? Então a gente vai vendo como no nosso dia a dia tão corrido, muitas vezes a gente não abre espaço para coisas que são prazerosas para gente, e aí a comida ganha esse protagonismo todo. Então, né, chega no final do dia que eu tô tão cansada, às vezes com várias questões para dar conta, a comida tem esse poder aí, porque é um estímulo muito intenso
de algo que naquele momento a gente sabe que vai ter. Depois a gente pode ter que lidar com culpa, com várias outras coisas, mas naquele momento em que eu estou consumindo, eu tenho ali realmente uma sensação que é prazerosa, às vezes me anestesia, muda o meu foco, né? Então, me dá energia, né, instantaneamente ali. Então, tem muito esse lugar, né? E aí a gente precisa, talvez, repensar o que eu estou fazendo da minha rotina, né? É possível abrir espaço para outras coisas que me deem prazer? O que me dá prazer? Né? Porque muitas vezes, quando eu pergunto isso no consultório, muita gente fala comer. Se só comer for minha fonte de prazer, eu dou um protagonismo para a comida, né, que não faz tanto sentido. A gente precisa ter recompensas, né? Ou seja, né, Carol, se a pessoa está escutando isso, ela descobriu que não existe uma resposta 100% de certeza de existe vício em açúcar, existe vício em farinha, mas ela continua na dúvida, mas ela quer melhorar. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode concluir disso tudo é que o caminho da restrição não é o melhor caminho, né? Assim, óbvio que bem, a primeira coisa que eu sempre aconselho é procura um profissional da sua confiança para te ajudar e etc. Mas, de fato, a gente está vendo aqui, está provado para A mais B que a restrição não faz sentido, porque você pode se restringir por um tempo, mas vai chegar uma hora que vai voltar, porque você vive num planeta onde tem comida, é o que você falou, tem comida na farmácia, né? Assim, tem comida no celular, tem comida na propaganda da televisão, tem no cinema, tem em todos os lugares do mundo. E talvez para uma pessoa que, sei lá, nesse momento não vai procurar ajuda e se sente confortável, talvez começar a pensar isso. Será que eu estou viciada em comida? Ou será que o resto da minha vida tá tão ruim que a única hora que eu tenho prazer é essa? E óbvio, tem coisas que são imutáveis, né? Às vezes a gente não gosta de vários aspectos do nosso trabalho, mas a gente não pode abrir mão dele. Tem coisa que você não vai mudar, você não vai conseguir melhorar na sua vida de fato, de uma hora para outra, mas você consegue olhar para a comida de um jeito diferente, sem fazer essa restrição maluca e sem também essa taxação de viciado, né? Porque eu acho que é um estigma também. Fica um negócio meio estranho, né? Você falar que você é viciado em comida. Sim. Tipo, isso tem uma carga já muito pesada, né? Você já joga, eu sou viciado em Coca-Cola. Nossa, parece que você tá, sei lá, né? E como se o viciado também fosse o tempo inteiro essa pessoa nóia, né? Exatamente. Tipo, E acho que desencoraja também a autorresponsabilidade e o envolvimento da pessoa em melhorar ou buscar ajuda para essa relação, né? Então, se eu me taxo ali como que eu tenho uma doença, né, biológica ali, né, algo, né, um contexto que não depende de mim, né, ou só de mim. Então, eu também me desencorajo no envolvimento desse processo, né? É lógico que eu tenho uma rede de apoio, eu posso ter uma rede de apoio e buscar ajuda, isso é fundamental. Né? Mas o meu papel ali, né, dentro desse processo, a minha autorresponsabilidade também é muito importante, né? Sim, então... sim. E é isso, né? Enfim, não é nem se blindar a palavra, mas é se cercar o tempo inteiro de informações que realmente fazem sentido e não que fiquem te colocando numa caixinha de que você é viciado, de que você é Sim, isso, aquilo, exatamente, né? né? Até porque o ser humano, o corpo, né? Ele é uma caixinha de surpresa mesmo, né? E aí quando a gente vai se conhecendo, vai entendendo o nosso contexto, a gente tem a chance de poder fazer diferente. Mas eu preciso olhar para o meu contexto, eu preciso olhar para o meu universo, né? Preciso trazer consciência. Então, eu acho que quando a gente está falando sobre isso, é ter um olhar mais ampliado sobre essa relação com a comida, né? Não querer taxar, é vício, não é ter uma resposta absoluta para isso, é entender e olhar de uma forma ampliada para a gente poder, como é que a gente pensar, né, em como é que a gente pode cuidar dessa relação. Existem outras possibilidades, né? E também olhar para o lado de que a gente tem vulnerabilidades, a gente tem fraquezas, né, Carol? Então, assim, é isso. Tem gente que não lida bem mesmo com determinados alimentos, do tipo, olha, isso aqui para mim é um puto de um gatilho, eu não preciso necessariamente ter o transtorno alimentar, mas isso é um gatilho. Talvez o jeito de eu lidar com isso não é fazendo uma restrição, mas é evitando mais, porque a gente também não tá falando para as pessoas que, tipo assim, não, olha. Então, aqui, não é que existe vício em açúcar, então sai comendo tudo que vier. Não é isso, porque isso também não pode acontecer, porque isso também traz desconfortos, também traz Né? prejuízo na saúde. As duas coisas trazem, né, na mesma densidade. Não é esse ponto, mas eu acho que também para a pessoa falar, olha,
tá bom, eu entendi, eu não sou viciada, mas olha, isso aqui realmente para mim é uma questão. Então, olha, por mais que você se habitue, você também tem que ter na sua cabeça que talvez você nunca vai chegar no ponto perfeito de que aquilo ali para você vai ser Sim, natural, porque às vezes não vai ser. exato, Você vai ter que lidar com essa questão da vida, né? exato. Então, assim, mais fácil lidar com ela do que ficar perdendo tempo querendo eliminar o negócio da sua Sim, acho que vida. isso é uma idealização também, né? Achar que vai ficar tudo Uhum. perfeito, resolvido, e que aquilo nunca vai ser uma questão, porque às vezes isso se tornou uma questão por um percurso todo, né? Por um processo, né? É, e como você bem falou, existem mudanças cerebrais, não é que isso, né, não é baseado só no pensamento, no Não, sentimento. Tipo, o nosso cérebro mudou, né? Do tipo, tem a plasticidade, mas não é fácil, né? É uma sim, musculação. Não demanda. é que você vai lá um dia o meu cérebro vai entender que tudo bem. Não, filha, você vai ter que, ó, É, capinar para chegar sim, nesse demanda ponto, aí todo né? um processo mesmo, disponibilidade para cuidar disso, né? Eu sempre falo, se isso é algo tão angustiante para você, no mundo ideal seria, ok, eu vou ter isso, vou estar exposta a isso e não vou me perder. Mas se isso nesse momento para você não é possível, né? A gente tem que lidar com o que é possível. E talvez nesse momento eu não vou fazer um estoque de algo que me faça perder o controle, né? Talvez no primeiro momento eu não possa Uhum, ver. E tá tudo bem. Quer dizer que eu nunca mais vou poder ver para o resto da sim. vida? Não, né? Mas você está num processo de construção dessa relação. A ideia é que você possa se relacionar melhor com isso. Mas se nesse momento não for possível, a gente tem que lidar com o que é possível, senão fica muito desafiador, né? E aí, ao invés de ajudar, a gente Sim, se mas dificulta. e isso, gente, não é sinônimo de, ai, não, vamos só fazer uma low carbzinha aqui para dar uma É, acelerada, tá? Não tem nada a ver, porque tem gente que vai escutar a gente falando e vai falar, ah, então faz sentido cortar o carboidrato para dar uma acelerada. Não, não faz não, pois sentido. é, porque a gente não está falando, né, de um grupo de alimentos, né, ou atribuindo essa perda de controle ou alguma coisa a um grupo de alimentos, né? A gente está falando que às vezes, sei lá, por exemplo, eu vejo muito paciente que passou a contar caloria de tudo, a ter uma relação muito difícil com a comida. E aí, quando chega ali uma barra de chocolate para ele sabe quantas calorias, quanto de gordura, quanto de carboidrato, e aí ele começa numa calculadora mental, ele vai ter 5 barras de chocolate ali disponível para ele, aquilo vai ser uma fonte de angústia muito grande. Então, talvez no primeiro momento, ele não possa ter chocolate. Quando ele quiser, ele vai lá e compra uma barrinha de 50 gramas e come. Né? O que não quer dizer que ele Isso, nunca vai se permitir? isso. Não, mas nesse momento é com que ele Não, consegue lidar. Né? é Então, verdade. Ai, adorei, Carol. E já vou fazer um convite público aqui da gente gravar um sobre adoçante, sim, produto Diet sim, Light, que vai ser um sucesso, menina, porque você deve vai saber ser um tudo prazer. disso. Eu adoro também falar. Você sabe de cérebro. Vou adorar. Ô, Carol, eu vou te perguntar para finalizar uma coisa que eu sempre pergunto para todo mundo. Antes, eu só vou dar a minha Sim, sugestão, porque a minha sugestão é uma só. Não, mentira. Vou perguntar para você primeiro, vai. Eu quero te perguntar, quero que se você tiver alguma sugestão de leitura ou de algum arroba legal que você acha bacana das pessoas tá. seguirem. E, sei lá, alguém que te inspira, com quem você tomaria um café viciante ou um. O chopp não, porque o chopp tem álcool, e álcool é vicia mesmo. Mas, enfim, um vinho, um chopp, ou sei lá, um chocolate quente também, com muito açúcar, para você ficar bem viciada. Tá. Então, eu vou indicar aqui um colega meu que fez doutorado comigo. Ele hoje em dia ele é professor na Federal de Santa Catarina. Ele agora tem um arroba que se chama Culpa do Cérebro e ele foca muito nessa. Eu até hoje vou fazer uma participação no canal dele. É, e ele foca muito nessa visão da neurofisiologia, né? O foco não é só alimentação, mas ele é um professor que tem uma formação tanto quanto eu em relação a isso, ele foca muito em divulgação científica. Né? E eu acho que a gente precisa aproximar mais a sociedade da ciência, né? De uma ciência de qualidade, Nossa. de mostrar qual é a potência que o Brasil tem, né? Nisso, e como a ciência muitas vezes é muito pouco valorizada, muito pela falta mesmo de relação que a sociedade tem. Eu acho que isso é algo que também é muito questionado, né? Dentro da área acadêmica, a gente precisa sair dos muros, né, da universidade.
melhorar a Sim, comunicação, isso é uma coisa né? que a gente tem falado muito, assim, eu e amigos que fizeram um doutorado comigo e tal. Então, esse arroba aqui é do professor Andrei, que é a culpa do cérebro. Enfim, eu gosto muito do conteúdo dele. Com quem eu Vou gostaria seguir. de tomar aí um café? Bom, eu estou tentando tomar alguma coisa com a Marina há alguns anos. Quando a gente achava que ia, veio a pandemia. Não, exatamente. Mas Pois vai, é, uma hora uma vai, hora vai. quero, eu Então, juro. assim, uma pessoa seria a Marina, e eu gosto muito também, assim, foram duas pessoas que me inspiraram muito quando eu vim para esse universo também das redes sociais e da nutrição, que é a Sophie Dehan, né, e a Marina. Então, são duas pessoas que me inspiram muito aqui nesse universo e, enfim, né, na forma de comunicar sobre nutrição. A Sophie tem um livro ótimo, O Peso das Dietas, que eu sempre Pois é, recomendo, né, para os eu também, eu pacientes. super recomendo também. Também. Bem, eu vou recomendar o Naruhodô, que é um podcast do Altair, que é um cientista, que eu acho, assim, incrível. Putz, eu queria muito, assim, conhecê-lo pessoalmente, porque eu acho ele muito inteligente e eu amo pessoas Eu acho incrível inteligentes, assim. também. Tipo, eu acho ele... Não, eu acho ele fora da média, assim. Eu acho que ele se comunica muito bem, eu acho que ele manja muito, assim. E ele faz umas críticas a alguns assuntos que eu amo, mas ao mesmo tempo eu fico meio perturbada. Eu gosto Então, também. eu gosto. Não vou nem falar qual é o assunto, porque eu tenho medo de falar disso, mas em off eu te conto qual que é. E ele tem 2 episódios muito legais. Um é sobre Diet É. Light, no podcast. E há pouco tempo ele lançou um que eu vou até olhar o nome aqui, tipo, agora, que eu ouvi antes, inclusive, da gente gravar, e foi até uma das ideias, que é isso, porque sempre tem espaço para sobremesa. Foi publicado dia 3 de Eu não vi agosto, é o esse ainda. Naruhodô número 245. Putz, é muito legal, assim, é bem interessante. E eu acho que é um material complementar para as pessoas entenderem. Ele falou ele explicou todo o processo cerebral mesmo, assim, uma coisa bem professoral, mais lúdica. E, enfim, eu gosto muito dele, eu gosto de ouvir ele falar, ele fala super animado, assim, Eu né? gosto muito Eu também. gosto muito. Então, eu queria tomar um café com ele, eu queria indicar a arroba dele, e ele é uma pessoa também que me inspira, assim. Ai, Carol, adorei. Também. Ficou melhor do que eu imaginava, eu acho. Vamos ver se as pessoas vão achar Ai, também. Bem, mas fica aqui o convite para você fazer um com a gente sobre Diet Light, que eu acho que é um assunto também que todo mundo gosta muito. E é isso, gente. Sigam a Carol, sigam o professor Andrei. Já fechei o meu caderno aqui. Ah, não, tá aqui. Que a Carol é Além do Comer e o Andrei é Culpa do isso. Cérebro. Já estou seguindo. Sim. Bem, Carol, Um obrigada. prazer. Obrigada pelo convite. Foi ótimo. Até a próxima, gente. Curtam, compartilhem, sigam a Carol, sigam todos, sigam gente legal, porque tem muita gente legal na internet. E é isso. Até segunda que vem, que segunda não é dia de começar a dieta, segunda é dia de ouvir o podcast do No Conto Calorias. Até lá!